Como eu disse em um vídeo anterior, a digníssima moderna hoje, ela vive com a mentalidade de como se vivesse em Sodoma e Gomorra. É um absurdo o que elas são capazes de fazer e é um absurdo como elas não têm nenhum tipo de freio moral ao arrependimento. Vamos assistir esse vídeo aqui ao lado, você vai ver o absurdo dessa história e depois a gente vai voltar com alguns comentários muito importantes sobre isso. E o dia que uma mulher que tinha acabado de parir foi encontrada no banheiro com um cara que era marido da mulher do lado, que tinha acabado de parir, mandando ver, sendo que ela tinha acabado de ter o filho dela, menos de uma hora. Ela deixou o filho dela do lado da cama, porque ela estava sozinha, sem acompanhante, e o acompanhante da mulher do lado, que estava dormindo, porque estava muito mal devido ao parto ter sido induzido por muitas horas, deixou ela e o filho do lado para ir lá pegar a mulher no banheiro. A gente só percebeu, porque assim, são muita gente, é o SUS, então assim, eles estavam no pós ali do atendimento. Aí o que aconteceu? Porque a gente percebeu, os banheiros do pós-operatório, do atendimento, eles não têm chave, até porque se acontecer alguma coisa da pessoa desmaiar, a gente ir lá ia atender. E a gente escutou o barulho de algo caindo. Quando eu cheguei lá, a mulher estava debruçada no balcão e o cara lá metendo, né, a ver, mandando a ver, e ela lá, e era sangue por tudo quanto era lado, porque vocês têm noção de como é, né? A mulher, ela fica sangrando por vários dias após ela ter o bebê, e ela não esperou horas, e o cara simplesmente abandonou a mulher dele do lado, e simplesmente pra ir lá com a mulher. Eu fiquei assim, abismada, horrorizada, peguei na hora, saí, o nosso protocolo é avisar a segurança, avisar nosso superior, e foi assim, e a gente não fazia alarde. Simplesmente, essa mulher que estava sozinha foi retirada de cena, o cara foi chamado para depor, para lá foi falar para segurança, foi chamado polícia, foi chamado um monte de coisa, só que não foi, né, poder falar para a mãe o que aconteceu. Então ela ficou ali não sabendo de nada, e simplesmente o marido chegou e disse que eles iam ser transferidos para outro hospital. No final sobrou para a coitada da zeladora, que teve que limpar toda aquela nojeira, toda aquela porquice do que aconteceu. Eu nunca tinha passado por uma situação dessa, foi uma situação horrível, uma situação assim deplorável, para não dizer assim nojenta, e além de tudo não ter respeito pela mulher que acabou de nascer, não ter respeito pela mulher do próximo, não ter respeito pelos próprios filhos. E foi assim, absurdo, gente, absurdo. É uma coisa que eu não desejo pra ninguém ver isso. Gente, essa é a história de uma seguidora e eu queria saber de vocês, como diz na história, não é minha, se vocês já passaram por uma situação assim que vocês ficarem conformados, para quem trabalha dentro de hospital, que de tão horrível, vocês já ficaram de acompanhantes com situações assim. Eu recebo várias histórias dessas e essa é uma das mais leves que eu posso contar dentro da parte obstetrícia. E eu fico pensando assim, como pode? Conta aqui pra mim o que vocês acham, se vocês já tinham ouvido algo parecido. E no mais, já segue, curte, comenta, compartilha. Deixa eu contar uma coisa pra vocês da minha própria experiência pessoal. Nosso primeiro filho, o Heitor, de 5 anos, ele nasceu também pelo SUS. Então, de fato, é assim mesmo. Foi numa maternidade lá em Madureira, lá no Rio de Janeiro. De fato, são quartos enormes onde ficam todas as mãezinhas, as mãezinhas que acabaram de ter os filhos. E eu imaginava que, por eu ser um dos poucos pais ali, tenha em mente que é um ambiente de pessoas de poder aquisitivo muito baixo, né? Nós éramos também muito pobres. Então, normalmente, as pessoas que estão em poder aquisitivo muito baixo, por incrível que pareça, os pais não estão. São pouquíssimos pais que ficam ali. Talvez porque estejam trabalhando, pelo motivo que for, mas eles não estão ali. Talvez as digníssimas nem tenham marido, sejam filhos de qualquer um, mas a questão é, eu era um dos pouquíssimos homens que estavam ali. E eu imaginei que por eu estar ali, eu seria tratado muito bem pelas pessoas, tanto pelas enfermeiras, quanto pelas outras as médicas, quanto pelas outras mãezinhas. Porque eu imaginava que elas veriam em mim um exemplo de como um homem deve se portar na vida. Não é isso que aconteceu. O que eu mais percebi foi um comportamento extremamente hostil para mim e para minha esposa e para o nosso filho sem nenhum tipo de motivo além de um fato simples. É porque eu estava lá. O que eu percebo é que muitas vezes as digníssimas elas se sentem tão incomodadas ao ver uma outra digníssima recebendo a atenção do marido ou um carinho do marido que isso as faz
se tornar hostil contra essa em específico que está recebendo uma atenção que elas não estão. Então, pelo fato de eu estar ali com minha esposa, cuidando dela, dando atenção em tudo que era necessário, as outras ficavam com raiva da gente. E raiva de verdade, fazendo sempre as digníssimas, elas não fazem ataques diretos e abertos, elas fazem pequenos incômodos, pequenas alfinetadas para levar você a explodir e elas possam se vitimizar. E não apenas isso, eu percebi também que na vida, em várias outras situações que eu imaginava que por ser o único homem cuidando, eu seria bem tratado por ser algum tipo de exemplo, não é isso que acontece. Isso gera raiva. Essa história aqui é exatamente isso. A digníssima que estava sozinha, sem marido, sem acompanhante, sem nada, abandonada, viu a outra sendo amparada pelo marido esse que também é um cara extremamente mau caráter, mas viu a oportunidade de querer criar algum tipo de conflito para acabar com a felicidade da outra. As digníssimas, elas sentem inveja uma das outras em níveis absurdos que nós normalmente não esperávamos. Você quer ver o que os estudos comprovam? Uma das coisas que mais causa raiva nas digníssimas contra outras, ver uma digníssima preparando o jantar para a família, preparando o almoço para a família. Quando uma digníssima, que tem a sua própria família, vê outra fazendo isso desperta raiva e inveja, e ela marca aquela digníssima para ser um alvo dela em potencial, simplesmente por pura inveja de ver ela cuidando da própria família. É interessante que a mente masculina ela não se articula dessa forma. Se eu ver um homem fazendo algo melhor do que eu para a própria família, isso faz com que eu me sinta envergonhado. Eu me sinto muito sincero com você. Se eu vejo um cara fazendo algo melhor, eu falo, caramba, eu não faço o suficiente. Eu preciso melhorar, eu preciso ser como aquele cara. Por isso que os homens seguem pelo exemplo. As digníssimas não, cara. Se uma digníssima vê a outra fazendo algo melhor do que ela faz pelas pessoas que ela ama, só o simples fato de ela existir e estar fazendo, isso causa raiva, causa incômodo. Pois quantas vezes, por exemplo, quando eu precisava... Já teve no shopping de Madureira, lá no Rio de Janeiro. Tem banheiros, eu acredito em todo shopping tenha isso, banheiros exclusivos para a família, né? Onde você vai com a sua criança para trocar fraldinha, essas coisas todas. E a Vanessa não estava bem na época, e eu falei, não, fica aqui um pouquinho que eu vou trocar o nosso filho, eu vou lá trocar o Heitor. Precisei pedir a chave que ficava fechado por algum motivo trancado para as moças da administração. E eu fui maltratado quando isso aconteceu. Me trataram mal, me trataram com... É você que vai fazer isso? Eu fiquei assim... A pessoa devia estar me felicitando por eu ter essa iniciativa de cuidar do meu filho e trocar as fraldas dele. Mas não, me tratou mal. Já aconteceu também, eu já relatei isso anteriormente aqui, quando eu levei o meu filho Heitor em um determinado hospital aqui. Foi de madrugada, o Heitor estava passando mal, eu era o único homem na sala de medicação cuidando do filho. Todas eram as mães que estavam lá, pelo motivo que fosse. E o meu filho, o Heitor, ia precisar tomar uma injeção de corticoide, se não me engano. E eu falei com ele, filho, você vai tomar a injeção, vai doer. Só que você não precisa ter medo. Nós somos homens. E como homens, nós aguentamos, nós ficamos firmes. Você é um menino ou é um homem? Aí ele falou, sou homem, pai. Eu falei, é isso aí. Quando eu falei isso, eu estava conversando com meu filho, cara. As outras mães que estavam lá, as mães, começaram a ficar debochando. Em vez de elas me verem como o cara estava cuidando do filho, o simples fato de eu estar ali deveria ser algo, na minha visão, elogiado por elas. Mas não. Isso cria raiva no coração delas. É uma necessidade de tentar destruir os relacionamentos umas das outras, cara. O fato de eu estar ali com meu filho e elas estarem sozinhas as incomodou. As incomodou profundamente. Eu tive que dar um fora e colocar todos em seus devidos lugares. Eu precisei fazer isso. Claro, de uma forma que meu filho não percebesse. Não quero que ele fique vendo esses conflitos. Ele não é muito novo para isso. Então, se você vive algo bom, o simples fato de você encontrar felicidade vivendo alguma coisa, tenha certeza, vivendo com a sua família, isso vai incomodar profundamente os outros digníssimos. E é o que nós vimos aqui. Essa história representa exatamente isso, nem mais nem menos. Então, um conselho que eu sempre dou para as moças é o seguinte: se você tem um bom marido, um bom casamento, nunca comente isso com as suas amigas.
Você não pode ser inocente ao ponto de achar que as pessoas ficarão realmente felizes pela sua felicidade, moça. Se você tem um bom marido, um bom namorado, sabe, não fale pra ninguém, não o elogie, porque isso vai marcar ele pra ser cobiçado pelas outras. Mas não porque elas querem namorar esse cara. Não é esse o interesse delas. Elas querem fazer alguma coisa pra destruir a sua relação. É justamente apenas dar em cima, fazer alguma situaçãozinha para criar um conflito entre vocês e estragar. Ela não está interessada em encontrar algo para deixá-la feliz e ela não está interessada em, em assumir a sua felicidade. Não, ela está interessada em destruir a sua felicidade, apenas isso. Então, não caiam nessa. Evitem ficar falando para as amigas sobre quão bom é a pessoa que está com você. Porque isso vai atrair todo tipo de inveja e olho gordo, tá bom? Falar sobre a nossa área de membros, todos os vídeos, com exceção desse aqui, todos os vídeos eu falo sobre estudos. Se você quer ter acesso às fontes, aos estudos, os links, os livros que eu tenho a indicar, torne-se membro do nosso canal. Você vai ter um conteúdo diário que vai modificar suas percepções sobre a realidade, porque eu quebro paradigmas, eu quebro narrativas. Então, torne-se membro do nível 2, você vai ter acesso a um canal exclusivo no Telegram, que já conta com mais de 10 mil pessoas. Lá nós temos um conteúdo diário que vai destruir todas as ideias que a sociedade fala contra os homens. Todas essas narrativas apresentadas, nós destruímos lá totalmente. A partir do nível 3, você vai ter acesso à nossa plataforma de aulas e e-books. São mais 170 aulas e mais 180 e-books, conteúdos adicionados semanalmente, além do benefício do 2, claro. E lá você vai ter uma profundidade de conhecimento sobre a psicologia específica de homens digníssimos que ninguém mais é capaz de te ensinar. Eu não produzo conteúdo para entretenimento, eu produzo conteúdo para mudança de vida, para que você se entenda. Você vai ver que seus medos, anseios, as suas dores, os seus rancores, eles foram compartilhados por todos os homens no decorrer da história humana. E eu vou te mostrar como esses grandes homens usaram isso para pavimentar o caminho da grandeza. Tá bom? Torne-se membro, você vai gostar bastante. Temos a nossa patrocinadora, a HeavSups. A HeavSups decidiu acreditar no nosso trabalho, nos patrocina por meio de uma parceria. Então vá para a academia, invista seu dinheiro em você. Compre seu whey, sua creatina, seu pré-treino no site da HeavSups. Está aqui na descrição do vídeo também. E utilize meu cupom FURIA. Utilizando o cupom você vai ter acesso a um excelente desconto. Além disso, você vai estar investindo em você e por consequência investindo em mim também. Tá bom? Coloquem esse vídeo em grupo de discussão, façam comentários, deem like, assistam mais de uma vez, assistam os outros vídeos, isso é muito importante para que a gente continue crescendo. 4 vídeos por dia agora, hein? Um abração, pessoal.